Olá. Hoje a gente vai mergulhar em algumas ideias assim bem instigantes do Alan Watts, do livro Mito e Ritual no Cristianismo. É um material denso, né? E muito provocador. A nossa ideia aqui é explorar um pouco essa visão bem particular que o Watts tem da narrativa cristã. Ele não olha para ela só como fatos históricos do passado, sabe? Não mesmo. Para ele é um mito vivo, pulsante, cheio de significado simbólico que fala com a gente hoje, agora. E o caminho que ele usa para isso é a liturgia, o calendário da igreja. Interessante, né? Vamos desmembrar isso um pouco. O Watts já começa forte, né? Dizendo que a potência da história cristã não está só no que aconteceu historicamente, mas nessa dimensão mítica, aquele era uma vez, que para ele está fora do tempo comum. Exato. Mas isso não é negar a história, né? É, é olhar para outra coisa. Exatamente. E o ponto-chave é como ele usa a palavra mito. Não é no sentido de falsidade, de historinha que a gente costuma usar. Para Hum, Watts, mito é uma linguagem simbólica, figurativa. É um jeito de expressar verdades muito profundas, sabe? Universais. E ele até critica um pouco essa nossa tendência ocidental de só valorizar a lógica, a história factual, uhum. e meio que deixar de lado outras formas de sabedoria, né? Tipo de culturas que a gente chamava de primitivas. E ele conecta isso com outras ideias, outras tradições. Sim, sim. Ele vê essa sabedoria mítica como parte do que alguns chamam de filosofia perrenes, sabe? Aquela ideia de uma sabedoria universal que aparece em vários lugares, várias épocas. Ah, interessante. E também tem uma conversa com as ideias do Jung, dos arquétipos, aqueles símbolos universais que estariam lá no nosso inconsciente coletivo. Para Watts, o cristianismo visto assim se conecta com algo muito fundamental da experiência humana. Não fica só no dogma. Entendi. E aí, em vez de ficar só na Bíblia, ele vai para a liturgia. Advento, Natal, Quaresma, Páscoa. Por que essa escolha? Então, para ele, a liturgia é o palco onde o mito acontece de novo e de novo. É ali que a história sagrada não é só lembrada. Ele é vivida? Exato, ela se torna presente todo ano. Isso faz o cristianismo ser algo vivo, dinâmico, não uma peça de museu. Ele chama isso de redenção do tempo. Redenção do tempo. O que seria isso, mais ou menos? Parece potente. E é, é a ideia de que, vivendo esse ciclo do mito e do ritual, a nossa consciência pode se libertar um pouco daquela pressão do tempo linear, sabe? De estar sempre preso entre o que já foi e o que ainda não veio. Hum. O ciclo litúrgico nos convida a sentir o sagrado no agora, no presente, nesse tempo que é eterno, de certa forma. E imagino que isso revele outros símbolos, outras camadas. Com certeza. Pega a figura da Virgem Maria, por exemplo. Watts não a vê só como a mãe histórica de Jesus. Certo. Ele associa ela a coisas maiores, Sófia, a sabedoria divina, até a prima matéria da alquimia, aquela matéria original de tudo. Nossa. Então Maria seria quase como uma fonte de onde tudo vem. E dogmas como a Imaculada Conceição, a Assunção, ele interpreta mais como símbolos da natureza divina dela, atemporal, a contraparte feminina do logos do Verbo divino. Aqui a coisa fica bem crítica, né? Ele fala da mentalidade ocidental, de uma confusão que a gente faz. Sim, ele aponta muito para isso. Essa nossa tendência de misturar as coisas. Pegar mito, metafísica e tratar como se fosse ciência, como se fosse história, no sentido factual. E qual o problema disso para ele? Essa confusão, segundo Watts, cria uma mente dividida, uma cisão dentro da gente, sabe? Entre o nosso eu do dia a dia, o ego, e uma realidade mais profunda, essa realidade mítica. E o que essa mente dividida causa? Bom, para ele, ela tira a força do mito. Porque se a gente insiste em ver Jesus só como uma figura histórica lá do passado, um evento único, Uhum. a gente perde a dimensão contínua da encarnação, a ideia de que o divino pode se manifestar sempre, agora, na nossa experiência. Então a salvação não seria só algo lá para o futuro. Exato. Não só depois da morte. Seria uma libertação agora. Sair dessa ilusão do tempo, da identificação total com o ego, um despertar mesmo, para o presente eterno. Porque esse eu que a gente monta com lembranças, ele é meio que uma construção, né? A vida está acontecendo é agora. Mas essa visão não pode parecer meio que
sei lá, diminuir a importância da fé histórica da pessoa real de Jesus para alguns? Como ele lida com isso? É uma questão importante, sim. Eu acho que o Watts não quer negar o Jesus histórico. A ideia é mais ressignificar. Entendi. Ele sugere que a força do Cristo está justamente em ele conseguir encarnar esse arquétipo universal, o Deus que vira humano, o eterno que entra no tempo. O fato histórico seria o gatilho, digamos assim, mas o significado ecoa muito além daquele momento. Vira um símbolo vivo dessa união possível entre nós e o divino. Certo, certo. Então, o que a gente tira disso tudo, a leitura que o Watts faz é bem radical, né? Sim, e a provocação que fica é forte. E se a gente usasse essa lente do mito vivo não só para a religião, mas para todas as grandes histórias que nos formam? Como assim? Pensa nas narrativas do nosso país, da ciência, até as nossas histórias pessoais. E se a gente olhasse para elas não só como fatos ou ideologias, mas como mitos modernos, cheios de símbolos, de rituais que agem na gente sem a gente nem perceber direito. Que outras verdades sobre nós mesmos a gente poderia descobrir se reconhecesse esses mitos funcionando? Nossa, fica aí uma boa reflexão para a gente levar.